Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Que legal estar presencialmente aqui na IBIS. Já conversei com a Daniela Trinhanes a questão de 2 anos e meio, um pouquinho antes da pandemia. Foi. Uma satisfação a gente poder estar aqui de novo. Temos uma conversa bem diferente hoje, não é isso, Daniela? Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço sua vinda até aqui. Hoje a gente tem sim um assunto bem diferente. A gente está hoje... Primeiro, né, gente, desculpa, eu quero pedir desculpas pela minha voz, porque eu tô com um probleminha na corda vocal, então talvez eu fale. Tudo bem. Talvez eu fale falando. Mas a gente vem trazer hoje um assunto que é uma demanda bastante alta dos fornecedores do governo, pelo entendimento, né, do que está acontecendo com o governo, todas as alterações que estão nesse momento acontecendo em termos de tecnologia, em termos de nova lei. E o InClub, que é uma iniciativa da IBIS no sentido de compartilhar informação no mercado, né, trazer um pouco dessa visão de melhores práticas, do que eu posso fazer para auxiliar determinado processo acontecer. O InClub tem essa intenção de aproximar toda a rede, toda a cadeia de abastecimento de mercado público para conseguir trazer uma melhor forma desses players se comunicarem entre eles. E hoje a gente traz aqui o Renato Fenili, que é uma pessoa muito importante no cenário dessas inovações e alterações, todas as mudanças que estão acontecendo no governo, para falar um pouco sobre a nova lei, para falar sobre o Portal Nacional de Compras Públicas também, que foi uma implementação acontecida há pouco tempo. E a ideia é a gente trocar muita figurinha aqui hoje para tentar esclarecer todas essas dúvidas, né, todos esses anseios dos fornecedores do governo e, por fim, a gente conseguir aproximar o canal governo do canal fornecedor para manter uma comunicação mais fluida na cadeia. Sabe que eu, quando conversei com você a questão de 2 anos e pouco atrás, me chamou muito a atenção esse segmento, né, de compras com o governo. Vocês têm aí todo esse envolvimento com isso, e hoje acho que eu vou aprender um montão, né, porque realmente o Renato é uma pessoa bastante embrenhada no assunto, vamos dizer assim. Mas então agora vamos chamar o Renato vai fazer toda essa explanação para a gente, e temos uma série de perguntas que já nos foram enviadas, então a gente tem já uma demanda gigante para ele, não é isso? Isso, temos sim. Eu espero que esclareça pelo menos as principais dores e dúvidas de todo mundo. A gente está aqui numa intenção de facilitar o meio de campo. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Muito obrigada, Flávio. Não, eu que agradeço. Vamos chamar o Renato agora. Bom, agora nós estamos aqui com o Renato Fenili. Ele é secretário adjunto de gestão do Ministério da Economia e está à frente das mudanças e das inovações recentes que têm acontecido na área de compras públicas do Brasil. Renato, tantas coisas a Daniela já me falou sobre você, tantas mudanças importantes aconteceram nesses dias, é lei, é portal, a gente vai precisar conversar muito. Em primeiro lugar, boas-vindas e muito obrigado por a gente estar conversando aqui hoje. Olha, sou eu que agradeço, né? Eu acho que estou sendo muito bem acolhido nessa entrevista. Queria agradecer a IBIS, agradecer a Daniela, agradecer a Gina, que ninguém está vendo, mas elas estão aqui do nosso lado, tá? Estão aqui e eu estou ansioso para começar. Não, perfeito. Olha, tem muita pergunta. Então vamos em frente, vamos começar a bombardear você. Começa. Então vamos lá. Bom, nós vamos falar, como a gente antecipou, basicamente falar da nova lei, que é algo que me parece que há muito tempo está no forno, você até vai contar isso melhor para a gente, e depois do portal. Então vamos começar pela primeira pergunta. Alguns dos pontos mais críticos que vivenciamos no dia a dia diz respeito a informações irreais disponibilizadas pelo órgão. Atas de registro de preços com quantidades que sabemos que o órgão não pode comprar ou consumir, prazo de validade exigido dos produtos quando importados com 80% mínimo. Quais ações podem ser tomadas com relação a isso? Entendemos que a responsabilidade do consumo precisa ser mútua e, se isso não ocorre, causa sérios problemas para o fornecedor. Olha, eu vou direto ao ponto, né? Eu poderia começar essa resposta alongando, mas esse continua sendo um calcanhar de Aquiles. Ele não vai ser saneado por uma nova lei. Obviamente, numa relação contratual com o Estado, você tem que, quanto mais assimetria de informação ou informações equivocadas, pior é para as partes, tanto do lado do fornecedor quanto do lado da administração. Quando você tem uma assimetria de informação, uma incerteza na demanda, obviamente o preço pode vir a maior, porque o mercado embute a incerteza nesse preço. Da mesma forma, não, assim,
minimamente sadio para uma empresa, que ela vai se preparar, vai ter estoque, vai investir dinheiro, vai mobilizar capital e depois não tenha como escoar para a administração. O que isso pode ser feito? Sinceramente, eu não vejo muita saída para isso nesse momento. O que acontece é que cada órgão, cada entidade compradora é responsável por isso. O que pode se fazer, eventualmente, é quase como se as empresas tivessem um ranking, né, de bons e maus agentes que transacionam com o mercado. Agora, sendo franco, qualquer coisa que eu falo, não, a gente vai sanear isso, vai ter informações mais confiáveis, não tem, porque isso aí está pulverizado. A segurança das informações é de cada entidade compradora, não é de um órgão central que vai poder sanear isso daí. Perfeito, não, entendi. Bom, como se dará a suspensão de fornecimento quando o órgão estiver com mais de 60 dias de atraso, obrigação para com o fornecedor, considerando que a NLL se refere apenas à extinção do contrato, o artigo 137, e não menciona a hipótese de suspensão de cumprimento das obrigações, artigo 78, inciso 15 da Lei 866/93. Ainda cabe a suspensão do cumprimento das obrigações sem a extinção do contrato em caso de atraso superior a 2 meses? Na verdade, essa realidade passou a ser 2 meses na nova lei de licitações. É uma cláusula, né, bonitinho, assim, falando em latim, chama Exceptio non ad implet contractus, que era de 90 dias. Então, se a administração não honrar o seu compromisso de pagamento, aí você tem ainda, né, que vai ter que continuar prestando a obrigação por 60 dias. E na lei antiga, mas ainda vigente, 866, era de 90 dias. E isso daí trazia um ônus exacerbado para a administração. Eu não vou falar nem só na área médica. A gente tem alguns exemplos que aconteceram, até em Brasília, né, que é onde eu moro, que teve um problema grave aí no GDF, em termos de disponibilidade orçamentária de capital, há alguns anos atrás. E a gente teve empresas de mão de obra terceirizada que ficaram rodando folha de pagamento por até 3 meses. Puxa. E você tem empresas que não têm esse capital de giro, não tem esse capital investido para poder. Então teve empresas de décadas de história que quebraram, né? Então teve uma preocupação, eu estava inclusive na reunião no âmbito, né, dessa arquitetura da lei, de diminuir. E aí teve uma discussão, vamos pôr para 30 dias? Ah, não, mas 30 dias aí ficar muito ruim para a administração. Então, na verdade, o que acontece? Eu sempre acredito nessa alegoria do pêndulo, né? O pêndulo estava muito ruim para o mercado. Gangorra. Pode ser, perfeito. Acho que a tua alegoria é melhor do que a minha. E aí agora teve, mas ainda não está talvez numa coisa ideal. O que de fato tem que acontecer é o Estado ser um bom pagador. Está sendo lançado, talvez nos próximos meses, um painel de ranking de pagamentos, né, de prazos de pagamento pelo governo federal. E isso eu acho que é uma informação essencial para o mercado poder mensurar o risco. No poder federal, no âmbito federal, do Poder Executivo Federal, não tem muito problema de pagamento, de prazos de pagamento. Mas talvez essa não seja a realidade no Brasil todo ainda. Mas, de qualquer forma, a lei já apresenta um avanço, porque o que era 90 passou a 60 dias. A partir disso, né, a empresa pode optar por sair do contrato. Bom, mudanças são sempre complicadas, um setor muito regulado, mas é importante que está caminhando, né? Sim, a gente sempre, assim, eu sempre tento me manter insatisfeito, né? Se eu estiver satisfeito, o negócio tá errado. Então eu espero que a gente consiga avançar nessa temática, assim, um pouco mais. Não, perfeito. O que você poderia nos falar a respeito de diálogo competitivo? Como será utilizado pelos órgãos públicos? Diálogo competitivo, ele foi totalmente inspirado, ele quase foi introjetado, Ctrl+C, Ctrl+V, da diretiva da União Europeia. E aí pegaram lá, né? Agora eu não vou recordar de cabeça, diretiva lá 14 da União Europeia, e jogaram na nossa lei. Ele parte de um pressuposto bacana, eu poderia falar muito, vou tentar ser super enxuto aqui para responder o maior número de questões, mas ele parte de um pressuposto básico, que assim, quem conhece melhor das soluções é o mercado, não é a administração. A administração, ela tem a sua assimetria de informação, ela tem que conhecer o seu problema, e tem que discutir esse problema com o mercado. Então, não é só o diálogo competitivo que fomenta esse ambiente de inovatividade. Não é inovação, é inovatividade, que é a propensão a se inovar. Então, porque inovação é ex post, inovação você só vê depois.
Depois que o cara forneceu alguma coisa, bacana, teve um impacto bacana. Então o impacto vem depois. O diálogo competitivo é a propensão a você inovar, então é inovatividade. E aí nós temos o seguinte, no diálogo competitivo, de uma maneira muito resumida, você faz um edital, quase um chamamento público, e aí vem a empresa e fala assim, eu quero dialogar com a administração, eu tenho um problema de qualquer coisa, assim, eu pago muito energia elétrica, uma conta muito alta. Quero discutir com o mercado soluções para isso. E aí você faz um chamamento público e que vem empresas interessadas que tem quase como se fosse uma pré-qualificação. E aí, a partir disso, começa o diálogo. E o diálogo, ele tem que ser regulamentado, mas ele por exemplo assim, o diálogo com a sua empresa, com a sua empresa, com a outra, e vou montando meu Frankenstein. Gostei disso aqui, gostei da ideia aqui, gostei. Agora, depois, posso fazer várias rodadas, eventualmente poderia fazer até um grupo focal, mas talvez não seja o caso. Já sei o que eu quero. Para o diálogo, eu volto para minha casinha de administração e faço um edital, né, já com o objeto que eu quero, porque agora eu sei. Só que só podem participar, depois da rodada competitiva, quem participou do diálogo. Bacana, tudo isso aí é ótimo, eu acho. Mas o problema é que os prazos estão muito dilatados. O diálogo competitivo, quando veio da ideia inicial no projeto de lei, era para objetos acima de 10 milhões de reais. E eu lembro que a gente, como governo, estava numa reunião com o deputado Felipe Rigoni, cara super interessado em inovação, e eu lembro que a gente falou com ele assim, deputado, né, ele estava trabalhando muito na letra da lei, não dá para a gente pegar e tirar essa barreira, por que 10 milhões de reais, tudo? Aí eu lembro que ele falou assim, eu posso? Eu falei, deputado pode, eu que não posso, né, brinquei assim, ele riu, eu falei assim, então bacana, vamos tirar. E ele sugeriu, naquela reunião, que tirasse a barreira dos 10 milhões, mas os prazos ficaram para como se um objeto de 10 milhões de reais fosse. Então, tem que olhar o custo processual. Num caminho feliz, entre aspas, o diálogo competitivo demora cerca de 6 meses de fase externa, com 2 editais. Então é um custo processual muito grande para a administração. E eu acho que vai ser usado realmente para objetos muito complexos, quando ele poderia ter o uso mais disseminado. Sabe, é muito interessante você trazer essa tua experiência, né? Acho que o que mais vale nessa nossa conversa, claro, é o seu conhecimento, mas você trazer esses casos, né? Bom, faltam só mais 30 perguntas. Fica não, tá tranquilo. Bom. Vou ficar magrinho até acabar aqui. Alguma previsão de criação de um canal de comunicação com os licitantes para cadastro ou correção de descritivos do CATMAT? O CATMAT está sendo revisto. O CATMAT, para quem não sabe, é o catálogo de material da plataforma Compras.gov.br. Na verdade, a nova lei ela exige que tenha o CATMAT, como já tem, o CATSE, que é o de serviços, e exige a criação de um novo catálogo que a gente está trabalhando, que é o catálogo de obras. E tem muito problema assim, do CATMAT, porque talvez seja ser disso para todo mundo, mas é que deixou a porteira aberta. Então, de repente, olhavam lá, tem seringa. Tem um monte, o cara ia comprar, não vou olhar todas, ele cadastrava mais uma, e cadastrava mais uma, então ficou poluído ao longo do tempo. Já vi isso. Muito poluído, ninguém procurava. Isso aconteceu com seringa, com equipo, com curativo, com caneta, com papel, com tudo. Qualquer coisa. Isso tem um monte. Aí chegou um momento e falou assim, não, vamos estancar. Parou, ninguém pode cadastrar mais, só como se, mas não tem como sanear. E agora está sendo feito um tratamento bastante, talvez aí, avançado para tentar sanear essa base. E já teve algumas coisas, né, de segmentação e etc. Quem trabalha nisso daí, a administração pública reclamou demais, porque agora não tem mais item genérico e etc. Então nós esperamos que até o final desse ano a gente consiga sanear muito bem aí a base do CATMAT. Só para vocês terem noção, talvez informação em primeira mão, não há mais item genérico assim, né, do CATMAT, e isso é uma inovação talvez das últimas 2 semanas. Então, acho que essa daí é uma previsão que a gente tem, até poderia falar aqui, não vou me estender muito, mas tem ferramentas de IA que estão agindo para sanear. Não é uma tarefa fácil, e eu posso dizer, historicamente, todo mundo mexeu em tudo que é compra pública, menos no catálogo, que é a base. E a gente está tentando mexer nesse vespeiro. Não, perfeito. Bom, qual será a organização nas fases da licitação a partir de agora? Olha, é uma pergunta ampla, talvez difícil de ser respondida, porque você tem a organização nas fases da licitação, nós temos a nova lei, ela deu muita ênfase ao critério de julgamento de proposta. E você tem as modalidades.
Então, a lei, essa nova lei, ela é maximalista, ela é procedimental, ela é operacional. E talvez o que seja, né, mais suscetível ao mercado, que seriam o pregão e a concorrência, você tem no artigo 17, salvo engano, não, mas é o 17 mesmo, todo passo a passo da lei. E de inovação que a gente tem é que agora a lógica do pregão ela é privilegiada, então primeiro você vai olhar as propostas e só do vencedor você vai olhar a habilitação. Essa é a primeira coisa. A outra coisa é que a lei também faz uma homenagem ao governo digital. Então toda a licitação agora vai ser eletrônica. Para entrar no passo a passo de cada um, eu prefiro assim, dê uma olhada no artigo 17 da lei, porque a gente tem outras modalidades que tem outra lógica. O diálogo competitivo é uma, o concurso é outra, tá? O leilão é outra. Perfeito. Como ficam as possibilidades de disputa nos pregões eletrônicos de acordo com a nova lei das licitações? As possibilidades de disputa? Sim. Olha, em verdade, a lógica segue a mesma, né? É o menor preço, tá? Vai ganhar quem faz o menor preço. Nós temos aí alguns modos a gente tentar buscar esse menor preço. E sempre que a gente, como SEGES, né, tenta fazer uma arquitetura para conduzir o mercado a ofertar o menor preço, a gente está falando justamente dos modos de disputa. Então, sempre que for pregão, o modo aberto é exigível. O que é o modo aberto? É lance. É o cara dar um lance. Mas você pode fazer algumas combinações. Então, o que se desenha é que nós tenhamos não vai ter um novo decreto do pregão. Isso aí também é uma outra coisa. Não regularemos mais, não faremos regulamentações sobre pregão ou concorrência, porque eles perdem força na nova lei. O que prepondera é uma lógica de menor preço. Então o que vai ter sim é uma regulamentação sobre competições pelo menor preço. Então é uma lógica que muda do mercado. E aí teremos o quê? O modo de disputa aberto, simples, o cara dá lance, como é hoje. Dá lance, se deu lance, é uma ampulheta, né? Volta 2 minutos, vai indo, teve um lance, volta 2 minutos, até acabar. Tem hoje, como o mercado já sabe, né, o aberto fechado, começa aberto, os melhores passam para o lance final fechado e muito provavelmente deve ter também o fechado aberto. O que é o fechado aberto? Começa todo mundo a dar um lance sigiloso fechado e só os melhores vão poder passar para uma fase aberta. No fundo, as três estratégias tentam abordar uma lógica comportamental do mercado e conduzir que o mercado oferte o menor preço. Ou maior desconto. Eu vou juntar duas questões aqui que elas estão, na minha visão, correlacionadas. Como passam a funcionar as modalidades licitatórias e quais as mudanças quanto aos critérios de julgamento? Bom, eu acho que essa pergunta realmente você juntou bem, né? Como eu disse, a nova lei, ela enfraquece a lógica de modalidade. Por que eu digo isso? Porque ela fala o seguinte, olha, o pregão e a concorrência seguem o rito do artigo 17. Aí você fala, cara, mas por que tem pregão e concorrência no mesmo rito? É um preciosismo, né, aí do legislador de não querer abandonar o pregão, mas não precisaria ter mais pregão, tá? Então, a noção de modalidade perde a força um pouquinho. Mesmo porque, se na legislação antiga, se for pregão, o prazo é de 8 dias. Agora não é mais isso. Se for menor preço, o prazo é de tantos dias. Então, a grande coisa que eu acho que a gente tem que ver, mais do que as modalidades, é sim o critério de julgamento. E a lei elastece isso. Ela absorve não só o menor preço, e aí eu posso dizer, né, um dado, acho que 96%, 97% das estações federais hoje são pregão. Então, assim, o Brasil, ele ficou hipertrofiado ao longo dos anos no menor preço. E é uma reclamação de muitas empresas, que falam assim, cara, é só preço, e cadê? Eu tenho uma tecnologia diferenciada, onde que se vale isso? E aí nós temos uma tentativa da lei de sair dessa ditadura do menor preço apenas, e trazer outras variáveis negociais. E aí nós temos o critério, por exemplo, do maior retorno econômico, nós temos o critério da técnica e preço, e aliada com esse aspecto de diálogo com o mercado, eu entendo, vai demorar um pouco, óbvio, mas que talvez o menor preço deixe de ser a única regra aqui no Brasil. Perfeito. Com a nova lei de licitações, podemos entender que os pregões presenciais não serão mais viáveis? Olha, viável ele sempre vai ser, né? A lei, ela foi talvez sábia nisso, porque ela nunca fechou a porta. Mas ela não diz que o modo, né, o meio eletrônico de compra é o único possível. Ela fala assim, olha,
A regra é o eletrônico, mas você pode usar o presencial quando houver uma inviabilidade técnica, eventualmente um município que não tem a inclusão digital, não tem internet direito, se bem que está cada vez mais raro isso aí, graças a Deus, e também quando a administração conseguir comprovar que o presencial ele é, de fato, aí vantajoso para a administração. Eu digo claramente, assim, se dependesse de mim, não depende, mas aqui é uma entrevista talvez um pouco pessoal, matava pregão presencial. Matava, assim, porque... A Bolsa de Valores não tem mais. Então... Por exemplo, é outro segmento, eu sei, mas estou fazendo uma analogia. E nesse ponto eu vou realmente me estender um pouquinho, até mesmo porque a gente está falando muito de tecnologia, né, aliada às compras públicas. Eu posso dizer duas coisas. Tem uma linha que defende o pregão presencial ou certames presenciais como um modo de privilegiar a empresa local. Só que o que acontece? Isso aí é realmente falacioso, totalmente falacioso. E por quê? Em geral, as empresas que carecem talvez de um fomento do Estado são mais para aqueles locais mais carentes. E precisa dessa ajuda toda estatal. Pegamos 2 municípios, A e B. O A, coitado, é um município menos abastado, tem menos orçamento e etc. Já o B é não. Ele já está com uma saúde econômica melhor. Se eu falo, olha, só a empresa local pode vender para cá, eu crio um protecionismo interno do Estado. E aí pega aquela empresa, coitada, tá mal das pernas, tudo, ela tá num município ruim, que não tem dinheiro. Então ela vai poder ter um privilégio para vender aquele município ruim, que não compra muito. Já a outra empresa, que dá num município melhor, São Paulo, alguma coisa que compra mais, ela vai ter uma vantagem para um bom comprador. Então você acaba o quê? Aquela que é uma empresa que já está lascada, está no município pobre, ela fica vítima do município pobre. Ela não consegue entrar no município mais rico. Então a gente acaba olhando esse tipo de coisa com uma certa miopia. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que não se iludam. O governo, ele entrou num paradigma de e-procurement, de compra eletrônica. Faz 2 semanas e meia, que se concluiu a primeira transação com o governo em contrato administrativo via celular. Então hoje, o Compras possibilita que empresas deem lances em dispensa eletrônica, cadastrem a proposta via celular. No mês que vem, em julho, vai possibilitar que dê lances na dispensa. 57 empresas já ganharam dispensas via celular. Mais de 6 mil cadastraram a proposta inicial. Isso não volta. Não volta. Eu fico brincando, que eu vou me dar por satisfeito. E não é um futuro muito longe, que você vai estar na sua casa lá, vendo a sua Smart TV, vai clicar e falar, Alexa, dá um lance lá, pregão tal. Pô, dá um lance lá, R$20 para mim e volta para ver fantástico. O filme. Isso não está tão longe. Ontem, nós fizemos um webinar pela SEGES. E aí a gente chamou, ela foi totalmente disposta a vir, uma dona de bar de Ribeirão Pires, aqui em São Paulo, que ela tem uma mercearia do bairro dela, e ela foi uma das ganhadoras. E ela falou assim, olha, uma situação complicada, de pandemia, de crise, etc. E aí, meu marido, minha filha, falou assim, vamos ver, abaixei o aplicativo, dei um lance, falou assim, até eu perceber que eu era a única lá, demorou. E aí, ela ganhou. E falou assim, isso aí abriu, ela fala assim, abriu outro leque de oportunidade de ter uma vida melhor. Então, eu digo para vocês, o que é digitalizado nunca volta para trás. Nunca tinha pensado nisso. Nunca. O máximo que acontece é você corrigir o rumo, mas não volta a ser analógico. Então, não vai voltar. Eu sei que eu me estendi na resposta, mas olha como que é. Eu perguntei para ela assim, Tatiane, o que você vendeu? Foi uma feijoada. Porque o pessoal estava planejando, eu faço feijoada, e para ela foi uma realização. Então, você, empresa, que está vendendo, a transação vai ser muito via aplicativos móveis. Certo. Bom, nós temos uma pergunta aqui que eu acho que você já passou por ela, se não completamente, que você pode complementar. Como funcionará o registro de preço dentro da nova lei das licitações? O registro de preço, quase que toda a regra do que era o decreto federal foi absorvido na nova lei. Então talvez tenha pouco espaço para fins de uma regulamentação. De grande inovação,
Agora o registro, a ata tem validade por 1 ano, prorrogável por mais um. Então passa a ser 2 anos. E em especial, você empresa, atente, vai ser possível fazer a revisão e o reequilíbrio do preço na ata de registro de preço. Dando sequência, Pois não. como a matriz de risco funcionará no Comprasnet? Boa pergunta. Na verdade, hoje que tem no Comprasnet, Compras.gov.br, é a ferramenta de gestão de riscos durante a fase interna. Tem uma diferença de gestão de riscos e matriz de riscos. A matriz de risco é uma cláusula contratual que vai reger o contrato eventualmente com um pedido de reequilíbrio. E isso daí nasce do módulo de gestão de riscos que está lá no começo da fase interna e vai indo, só que em algum momento essa matriz de risco sendo lapidada, ela vai para edital e depois vai para contrato. E isso daí vai estar no compras contratos. Então, a gestão da matriz de riscos ainda não está, mas no futuro ela vai estar dentro do compras contratos. Como se dará a exigência e comprovação de programa de integridade dos licitantes na ótica da nova lei? Olha, essa daí é uma pergunta que talvez a gente tenha que direcionar mais, até para a CGU. A gente tem conversado sobre isso e aí a gente tem uma situação em que talvez, e aqui simplesmente é um vislumbre, nada muito certo, mas que essa comprovação de programa de integridade vai estar dentro e absorvido pelo sistema de registro cadastral unificado. Vou parar por aqui, porque ainda é uma seara que a gente vai ter que evoluir mais. Ok. A questão do orçamento sigiloso, é confusa essa questão. Você pode explicar melhor? Olha, na verdade o problema é a palavra sigiloso, né? E aí, cara, tudo que é sigiloso a gente acha que é a treva. Não, calma lá. Na verdade, se eu mudasse o nome e falasse assim, é o preço estimado amplamente divulgado após o julgamento da proposta. Bacana. No fundo é isso. O que acontece? Você tem alguns mercados que, por exemplo, telefonia, que a competição, cara, é por centavo. E se você divulga o preço máximo, pelo menos a teoria diz, as empresas colam naquele preço máximo e competem em quase nada. Então, tem uma teoria que fala assim, ó, a empresa não sabe qual é o preço máximo que pode pagar. Você pode pagar. E aí tem uma tendência em mercados oligopolistas de você conseguir um preço a menor. É uma estratégia do órgão e da entidade. Não é imposto ter o orçamento sigiloso, é da curva de aprendizagem de cada um. Então, o que vai ter de diferença, na verdade, é que esse preço ele vai ser tornado público antes de começar a negociação. Eu explico. Imagina que você me deu um lance final aí num preço de R$1.000. Só que meu preço máximo era 990. E aí eu tenho que falar, depois de tudo, falar assim, ó, meu preço é esse. Porque senão você vai achar que tá bem. Só que com R$1.000 você vai ser desclassificado. Então essa vai ser uma mudança. Esse preço vai ser tornado público antes de começar a negociação final com o fornecedor. Perfeito. Como fica a questão dos contratos serem possíveis de 5 a 10 anos para produto de uso contínuo? Isso irá dificultar a disputa. Como fica a correção dos preços, principalmente no caso de custos muito flutuantes? Tira a possibilidade de empresas de médio e menor porte a disputar? Tira. Não tem muito o que falar, não. Tira, né? Na verdade é uma situação de você diminuir custo da administração, porque você tem menos assim, renovações contratuais, você consegue ter um contrato mais longínquo, mas você abre menos janelas de oportunidade para o mercado. E aí você realmente vai ter situações em que, a depender do objeto, ele vai estar atrelado a algum índice de mercado para fazer esse reajuste, revisão, repactuação, conforme for, mas quando você fecha janelas para o mercado e estende o seu contrato, a temática de revisão de preços ela é muito tensionada. Então, existe a possibilidade, e é um pedido que várias empresas já fizeram para a gente, que é regulamentar a revisão de preço. Então, é uma coisa que a gente tem que também se aprofundar. Os municípios podem utilizar a nova lei de licitações, independentemente da aprovação do decreto que a regulamente? Vamos lá, são duas perguntas em uma. A lei, ela é um esqueleto. Ela nasceu como um esqueleto. Ela não para em pé. Você tem mais ou menos uns 60 atos infralegais necessários a serem expedidos para dar tendão, músculo, carne, porque senão ela não se opera. A gente fala que a lei, por exemplo, toda vez que a lei fala o seguinte, olha, você vai fazer a pesquisa de preço conforme regulamento. Sem o regulamento, você não pode fazer. Então, você precisa da regulamentação para ter, termo técnico, ter eficácia plena da lei. Ela é um grande diploma de eficácia limitada. O que acontece
e eu vejo com ressalvas isso. A gente tem alguns estados, alguns municípios que estão fazendo um decretão. Faz um decreto de uma vez só, a gente tem, por exemplo, o estado do Paraná, 700 artigos, e para regulamentar de uma vez só. É bacana? Por um lado porque você torna operacional a lei assim. E obviamente você se vale, por exemplo, de uma expertise de outras equipes. Mas cada estado não pode acabar fazendo uma versão diferente? Pode. Mas aí eu posso dizer, é uma tarefa muito complexa. Você vê em cada coisinha a oportunidade de melhorar. Quando você faz um decretão como esse, você ganha em celeridade de colocar a lei para rodar. Você perde em quê? Em custo de revisão. Porque um decreto de 700 artigos, ele vai ser revisto e lapidado. Espero que seja, né? Lapidado. E ao mesmo tempo, você perde profundidade. Porque às vezes para você pegar assim, eu quero ver esse registro de preço. Vamos ver, vamos conversar com o mercado, vamos fazer uma consulta pública, vamos dialogar para ter inovação. Então talvez você perca em potencial de inovação. Eu vejo com reticências isso. Bom, as dispensas de licitações e contratações emergenciais passam a ser obrigatoriamente por meio eletrônico via portal de compras governamentais, por exemplo, ou podem se dar de forma direta e mais informal por cotação de e-mail, etc. Pode se dar. Depende de como se der a regulamentação. No governo federal, Poder Executivo Federal, a gente fechou essa possibilidade. É só compra eletrônica. Agora, se o seu estado, se o município, se o Poder Legislativo, Judiciário, né, outro poder, regulamentar, dizendo o seguinte, pode pegar proposta presencial via e-mail, ir numa loja, pegar proposta, bacana. No Poder Executivo Federal, não. É um sistema de dispensa eletrônica como um leilão. Tudo online. E eu vejo isso aí, de certa forma, a gente tem que começar, mais uma vez eu repiso. Mais uma vez repiso. Compra eletrônica veio para ficar. O Brasil, ele é postulante a subscritor de um acordo global de compra chamado DPA da OMC. E ter compra eletrônica no Brasil é uma condição sine qua non para o Brasil poder ascender ao DPA como subscritor. Então, isso veio para ficar, tá? E é uma mudança que já se concretizou. É um dado que eu repito sempre. Em 2019, nós tínhamos 8 municípios dos 92 do Rio de Janeiro fazendo pregão eletrônico só. Só 8 dos 92. E hoje a gente está fazendo compra, né, pública via celular. Então, empresa, esquece esse negócio de presencial. Tem que ser tudo online. Perfeito. Bom, modo randômico para disputa em editais com vários itens. Alguma possibilidade de limitar a abertura para a disputa de 2 em 2 itens, por exemplo? Dessa maneira, a administração talvez consiga atingir o valor mais vantajoso. Ainda com relação ao tipo de disputa, o modo randômico admite que as licitantes consigam ter melhor margem, caso o item feche no randômico e o valor já esteja abaixo do estimado. No entanto, esse não é o melhor modo de disputa, visto que só no modo aberto, com prorrogação automática e que as empresas esgotam seus lances ao máximo, sendo melhor para a administração. Cara, quem fez essa pergunta aí quis me lascar. Meu Deus do céu, quem fez essa pergunta? Rapaz, ó, tem um paper. Passa por ela. Não, eu falo tudo aqui, mas essa daí é que me dá vontade de falar demais. Modo randômico, ele foi comprovado por um estudo robusto do Banco Mundial que não é a melhor técnica. Modo randômico é que você tem um fechamento aleatório. Tá na disputa, ó, em qualquer momento pode acabar a disputa. Isso aí é para atribuir um senso de urgência ao competidor. Você vou dar meu menor preço. Entendi. Mas saiu pela culatra. Porque na verdade acabava a disputa e o preço não era o melhor. E aí o Banco Mundial fez um estudo, etc. Então hoje, tempo randômico não é o último para acabar uma licitação. E não vai voltar a ser. Jamais. Não vai voltar a ser. O que acontece, e eu entendi o pedido provavelmente a pergunta que deve ter vindo de uma empresa, é que ela, na verdade, de repente está numa licitação com 50 itens. E ela fala, cara, não posso fazer de 2 em 2, porque eu preciso de mais capacidade operacional. Não, porque o custo da licitação fica muito grande, mas a sua preocupação, ela vai ser saneada com a parametrização de lances, que é o quê? É o robô de governo. Então você vai poder colocar antes, eu posso chegar até esse preço, você coloca isso aí bem antes, aqui.
e eu quero que abaixe o meu de 3 em 3 reais. E aí você vai conseguir, de repente, estar participando de 3, 4 pregões ao mesmo tempo, inclusive. Pode nos dar uma visão geral do PNCP e como o governo pretende consolidar todos os processos dessa plataforma? O uso do PNCP é obrigatório aos municípios? E como vai funcionar o portal PNCP, se ele vai substituir SICAF e CAUFESP? Vamos lá. PNCP está no artigo 174 da Lei de Licitações. Eu hoje sou o presidente do comitê gestor, né, da Rede Nacional de Compras Públicas, que faz a gestão do PNCP. O PNCP ele tem no parágrafo 2º do 174 um monte de informações. Então ele é um portal de transparência. Mas no parágrafo 3º tem um monte de sistemas que correm nele. Então ele não vai substituir o sistema de registro cadastral unificado ou CAUFESP. Vai ter um sistema de registro de empresas unificado que vai estar correndo dentro dele. É a primeira coisa. Como que vai funcionar o PNCP? Ele já funciona. Ele foi ao ar dia 9 de agosto do ano passado e os municípios podem e devem utilizá-lo. O que a lei fala é que municípios, como de menor porte, né, com menos de 20 mil habitantes, tem até 6 anos da lei, 4 anos e 10 meses, para fazer o uso pleno do PNCP. Mas já pode usar, tá? Então essa é uma coisa. Agora, eu posso dizer, um problema que tem é que o governo falou assim, vai ter o PNCP, vai ter um monte de sistema, um monte de ferramenta, faltou só uma coisa, o governo prevê dinheiro para isso. Então, hoje, o custo anual de sustentação do PNCP, sustentação, não é desenvolvimento, é 3 milhões de reais ano, com o CEPRA. E, poxa, ninguém viu de onde sai esse orçamento. Então, hoje, por mais que tenha evoluído, a gente está faceando essa dificuldade de ter recurso para o desenvolvimento do PNCP. Quais entes precisam disponibilizar seus planos de contratações anuais no PNCP? Aqueles entes que, né, na esfera dos quais houve a regulamentação para isso. O plano de contratação ele é facultativo pela nova lei, mas, por exemplo, no Poder Executivo Federal a gente disse, aqui é obrigatório. No âmbito em que fala assim, aqui tem que ter, aí tem que ir para o PNCP. Cada ente licitador define se os lances serão unitários ou globais, e como muitas vezes essa informação não fica clara, isso faz com que algumas propostas sejam desclassificadas por erro de cadastramento. Qual a possibilidade de uma padronização do sistema por preço unitário, por exemplo? Nenhuma, isso é de cada órgão, mas existe a possibilidade do próprio licitante, num prazo exíguo após dar o lance, ele mesmo pagar a sua proposta. E isso a gente está indo ver se é essa linha. Como os órgãos públicos pretendem fazer a consulta de preços dentro do novo portal? E aí o que acontece, né? Tem um projeto de lei na Câmara. Por quê? Pô, cara, cada pergunta você vai... Parabéns pra essa galera, viu? Aqui eu tô ficando... eu já pedi uns 800 gramas até acabar aqui, mas chega num quilo. Eu acho que você está sentindo um pouco do que sente um ministro ao ser sabatinado pelo Congresso. Não, mas tá de boa. Então, se é isso, eu tô de boa. Tô facinho. Olha só, se você, talvez uma resposta um pouquinho mais detida. Se olharem a lei, ela fala assim, no PNCP vai ter um sistema de planejamento, um sistema de seleção do fornecedor e um sistema de gestão contratual compartilhada com a sociedade, fiscalização. Só que ele não fala que sistema que é esse. É o quê? É a BEC? É o Compras? É um novo sistema? Então a gente teve um diálogo junto com o parlamento, que o parlamento está discutindo um PL chamado 249. Para dizer, cara, vamos lá, assim, vamos definir o que é isso. E aí está se encaminhando para esses sistemas do PNCP serem os federais. Nada obsta que você vai ter outros sistemas convivendo, mas no PNCP vai ter lá o Compras. Mas pode ter outros, N outros, privados e públicos. E aí você vai ter então assim, qual que vai ser a ferramenta de busca de preço no PNCP. Se preponderar essa visão, vai ser a ferramenta do Compras. Mas hoje não pode ser, porque o portal de compras públicas, ele é nacional, ele não é federal. Então se a gente hoje decidir, não, vai ser a ferramenta federal, a gente está ferindo o Pacto Federativo. A gente não pode fazer isso aí. O portal é nacional.
Com relação ao login e senha do novo Gov, atrelado ao CPF do colaborador, a senha em questão é a mesma para todos os app Gov, inclusive de uso pessoal do colaborador, CTPSM, por exemplo, o que coloca em risco os seus dados. O ideal não seria misturarmos CPF com CNPJ? Alguma possibilidade de revisão desse processo? Além disso, alguma possibilidade de mantermos mais um ADM do portal para evitarmos a dependência desse colaborador, visto que apenas ele pode fazer as alterações ou inclusões necessárias? No caso de um desligamento, isso pode se tornar um problema, visto que o atendimento pelo portal não pode não ser tão rápido. Duas perguntas aí, 2 ou 3 ou 4, você juntou umas 4 aí, né? Jesus amado. Vamos lá. Ter mais de um ADM eu gostei, tá? A gente tem situações de administradores que faleceram e etc. Então ter mais de um ADM eu gostei. Dados pessoais de CPF. O CPF não aparece nessa situação, tá? É uma coisa interna. E eu acho que tá tendo uma confusão, talvez mais atual, entre LGPD, LAI, Lei de Acesso à Informação, e compras. A LGPD, ela não estatuiu nenhuma hipótese de sigilo a mais em dados. Isso é muito... Ninguém está discutindo isso. Os dados de licitação são públicos, tá? E a gente tem que ver só, por exemplo, o CPF do cara num cadastro, está indo para todo mundo? Não está indo para todo mundo. Não está indo para todo mundo, tá? O que tem que amadurecer a administração é se aqueles dados pessoais, por exemplo, aí mudando um pouco o foco, o cara cadastrou uma CNH para estar habilitado numa licitação. Isso tem que estar exposto para todo mundo ou não? Porque ele é público, esse dado é público, está na lei, está na lei de licitações e está na LAI. Agora, a gente tem que ter essa razoabilidade de ver. Eu não vou, né, pegar um dado, o endereço do cara é necessário? Não é. Então, aí ele não precisa estar sendo divulgado. Com relação à participação de empresas estrangeiras em licitações no Brasil, consegue nos dar mais detalhes sobre o impacto que essa abertura de mercado causou em outros países que seguiram os mesmos passos? O Brasil, ele não fez uma abertura legal a empresas estrangeiras. Em verdade, no Brasil, nunca houve a vedação à participação de empresas estrangeiras. Esse é um primeiro ponto. E aí o que houve, na verdade, é que no ano passado possibilitou-se que empresas estrangeiras que não têm CNPJ, elas pudessem se cadastrar no SICAF. Ainda não teve essa abertura porque hoje, né, o Compras, ele não tem tradução para o inglês, ele não tem tradução para o espanhol e ele não possibilita cotação em moeda estrangeira. Então a gente tem talvez no total aí umas 100 e tantas empresas cadastradas, ainda é pouco volume. Talvez na área de saúde a gente tenha realmente players fora do Brasil e isso seja algo de relevo. Hoje não houve essa abertura, mas haverá. Haverá. Por quê? Porque, de novo, o Brasil ele é postulante a subscritor ao DPA. E o Brasil acabou de fechar, faz alguns meses, um acordo Brasil-Chile de compras governamentais. Então, não adianta saber muito. São players que vêm de fora, que têm que ter representação legal e administrativa durante o curso da licitação, mas que vão entrar aqui. O que precisa, em verdade, é a gente... Na verdade, deve ser por lei, pensar melhor em como equalizar as propostas. Porque quem fez essa pergunta vai entender o que eu estou falando. Você faz uma equalização tributária fake só para julgar a proposta, que são os gravames. Porque só numa empresa interna que você vai ter ICMS, você vai ter... As empresas de fora não incidem isso. Então você equaliza simplesmente como fake. Mas depois, quando ela fornece, a União não tem que pagar esse tipo de coisa. Então, realmente, elas têm talvez uma margem competitiva maior. Tá. Nós temos um pouco mais de 6, 7 minutos para 4 perguntas. Então, vamos conseguir. Acho que vamos conseguir. A pergunta agora é sobre a complexidade do financiamento da saúde brasileira. Temática de acesso e estratégica. Imagina um produto que, sendo comercializado, ele reduziria os valores de internação. Mas o órgão que compra o produto não é o mesmo que cuida das contas da internação. Hoje não há uma visão integrada pensando em financiamento geral da saúde. Isso seria endereçado em algum momento? Muito interessante essa pergunta. Demais, demais. A gente faz aqui uma virada de 180 graus, né? Na temática. Financiamento de saúde, de coisa de saúde, obviamente é uma política do Ministério da Saúde, né? E quando a gente vai falar, né, dessa situação de quem compra, né, um insumo, eventualmente não está, né, aplicando isso aí na ponta,
obviamente isso aí vai ter que provavelmente ter regulamentos internos. Não estou enrolando não, né? É uma coisa que até me tirou um pouquinho do norte que a gente estava. Mas isso aí realmente é uma política de estratégia de saúde. O que acontece, na verdade, é que a gente tem que ver se todos os postos... Quando a gente fala de FNS e etc., você está falando muito de repasse, né, do nível federal para a execução da política pública na ponta. Então, isso entra numa temática de muita assimetria de informação, que é aí via transferências da União. Deixa eu só fazer uma coisa bem clara aqui. Talvez, né, a gente tem que começar a repensar alguns modelos nisso daí. De se transfere o recurso via FNS e executa na ponta, se já faz uma contratação centralizada e repassa o insumo. Mas, de novo, é uma pergunta tão densa, que eu não vou não vou ingressar numa discussão que vai acabar sendo muito superficial no tempo que eu tenho. Quem sabe numa próxima ocasião. Renato, foi uma satisfação realmente conhecer você. Você tem uma fluência, uma facilidade para falar de um assunto que é difícil, as pessoas acham árido isso, mas é uma coisa que acaba sendo muito importante. Aliás, tem aqui o seu livro, né? Fala 30 segundos sobre o seu livro. Olha, na verdade é meu livro e da Andréa, né? Espero que a Andréa esteja vendo essa entrevista aí depois. Foi uma obra, na verdade é uma trilogia, esse aqui é o volume 1 só da trilogia. O 2 está no forno, né? O 3 deve sair até o final desse ano também. E foi 1 ano e pouco de todo dia escrevendo. Muita discussão com a Andréa, muita discussão mesmo. E, bom, na minha visão, é talvez um divisor de águas na temática. Não vou falar muito mais nisso, não. Bom, quem quiser, já mostrei na edição do vídeo, eu vou colocar ele em tamanho grande, a pessoa vai atrás. Olha, quero te agradecer demais. Esse foi um papo fácil, extremamente diferente, super denso, consistente. Espero que a gente possa ter a oportunidade de voltar a nos falar numa próxima ocasião. Eu que agradeço muito o modo como eu fui acolhido aqui mais uma vez. Agradeço seu interesse pela matéria. Eu acho que você deve ter estudado horrores, porque eu não sabia nem, no começo, não sabia nem o que perguntar. Então, acho que parabéns também por toda essa dedicação à temática. E eu queria deixar aqui meus mais sinceros elogios e agradecimentos aqui, né? Então, ali, a Daniela e a Gina, que já são pessoas que eu admiro muito, e em especial pelo trabalho que fazem aqui na IBS. Perfeito, fantástico. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Renato Fenili, secretário adjunto de gestão do Ministério da Economia. Super obrigado e até uma próxima ocasião. Valeu, meu irmão. Uhul! Obrigado, viu?